Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre análise e substituição de ativos ou sistemas, na disciplina de engenharia econômica. Aqui a motivação, né? Um dos estudos de engenharia econômica mais comumente executados é o de análise de substituição ou retenção de um ativo ou sistema já instalado. Isso difere do que nós vimos nas unidades passadas, no sentido que nos estudos anteriores todas as alternativas eram novas, né? Você vai investir, tem duas alternativas. Aí, nesse caso, não, você tem algo já instalado e você quer avaliar a substituição. É, a questão fundamental a ser respondida, né, por um estudo de substituição de um ativo ou um sistema instalado é ele, ser, ele deve ser substituído agora ou mais tarde, né? Porque num dado momento vai ter que ser substituído, né? Então a pergunta é, nesse caso, vai ser agora ou mais tarde, né? Então é o quando que vai ser substituído a questão. Um estudo de substituição geralmente é idealizado primeiramente para tomar a decisão econômica de manter o equipamento ou substituí-lo. Se a decisão for substituir, o estudo está concluído. Se a decisão for manter, né, as estimativas de custo e a decisão serão revistas cada ano para que, ou até o período que a organização achar mais adequada, para que se tenha a garantia de que foi feita uma decisão economicamente correta. Aí a gente vai em um estudo de substituição, né, sem nenhum período de estudos específicos, valor anual, né, que são os valores, por exemplo, que eu tenho manualmente nesse dos produtos, né, aliás, produtos não, dos ativos ou sistemas, e a gente vai estimar qual é a vida útil econômica desse ativo, sistema, né? Um exemplo, assim, no nosso cotidiano pode ser, por exemplo, um carro uma moto, uma bicicleta, não sei, que você tenha, que você compre e você possa se pensar qual é o tempo ideal, né, que devo ficar com esse bem, né, com esse carro, que eu vou ter o menor custo anual. Então, aí você pode aliar essas questões de, por exemplo, a manutenção, né, o valor que ele vai ter de retorno, nesse sentido, né? E se um período de planejamento é especificado, o procedimento de estudo de substituição é diferente daquele que é utilizado quando isso não ocorre, tá? Aí aqui, né? Por que a necessidade de um estudo de substituição pode se desenvolver a partir de diversas fontes, né? Aí, por exemplo, você pode verificar o desempenho reduzido de alguma máquina, né, naquela empresa. Então, aí, com o tempo, a capacidade diminuiu, né? Não faz da mesma forma que fazia. Ou até mesmo aí, quando você veio para a questão pessoal, seu carro não roda desempenha tanto quanto antes. Então, aí você já está num nível, assim, que você já está estudando essa substituição. Alterações de necessidades, né? Aí você precisava de algo específico e agora já não já precisa de outra coisa. Então, teve tem a remodelação do processo, que você teve essa mudança, então você precisa de outro produto, né? Outro equipamento, desculpa. E obsolescência, né? Aquele produto já não é adequado, né? Se ficou defasado. Hoje em dia, né, com essa competição global, né, a gente percebe que as tecnologias avançam muito rápido. Então, para aquela empresa, aquela máquina funcionava bem há 2 anos, agora já não, porque as outras empresas já estão numa mais moderna e não consegue ser competitiva, né, se continuar com essa antiga. Então, também seria uma causa da mudança. E nesses estudos, né, a gente tem é, dois termos, né, que nós vamos usar, né? Defensora e desafiante, né? A defensora é o ativo que está instalado e a desafiante é que vai ser a provável, né, que vai ser utilizada na substituição. Ambas são mutuamente excludentes. O que significa isso? Se uma é escolhida, a outra não vai ser. O estudo vai comparar as alternativas, a desafiante a desafiante é melhor do que
do que é desafiante, porque foi selado, entre outras, para ser possivelmente substituir a defensora, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a desafiante tem que ser a melhor alternativa que tem no mercado, né? Porque se ela não é a melhor, não faz sentido, né? Você trocar por algo que não é tão bom que tem existente, né? Porque daqui a pouco vai ter que alterar de novo. Então, é a melhor possível para aquele fim. Aí a gente também tem que usar a questão dos valores anuais, aqui está escrito errado, mas valores anuais são utilizados como principal medida econômica de comparação. O valor do custo anual uniforme equivalente, né, pode ser utilizado também em vez de valores anuais. Então a gente vai ter esses valores e a gente vai ter para esses valores anuais, quando a gente tem para todo aquele longo da vida útil, a gente especifica qual o valor de utilidade econômica, né, que é esse que a gente vai ver agora, né? Valor de vida útil econômica. É o número de anos que ocorre o menor valor anual, né? Que é que também a gente pode ter uma meio a gente tem esse custo, né? Seria o valor anual, nesse caso não é nem o CPL, tá, gente? Aqui no caso CUL, né? Vamos dizer assim, né? CUL. Então, acho que seria aquele ano que tem o menor valor. Então, a gente percebe que se eu ficar 5 anos com a máquina, ela tem 10 mil de custo. Mas se eu ficar 10 anos com a máquina, 10 mil de custo. Se eu ficar 5 anos, eu vou ter 5 mil, né? Então, em 5 anos eu tenho uma utilidade melhor do que em 10. Aqui, né, aqui a gente, na análise de substituição, né, a gente tem algumas hipóteses. Os serviços são prestados, né, são necessários para um período futuro, então quer dizer assim, indefinido. Quer dizer que você vai precisar daquele serviço ainda, né? Também não faz sentido você ajudar a substituição de algo, de um processo que está sendo descontinuado, por exemplo, né? A desafiante é a melhor possível, né? Agora e no futuro, né, para substituir essa defensora. E as estimativas de custo em cada ciclo da desafiante serão idênticas, né? Tipo, cada ciclo vai se repetir, daquela desafiante. A vida útil econômica é o número de anos em que o valor anual uniforme equivalente dos custos é mínimo, né? Considerando as estimativas mais atuais durante todos os anos que o ativo possa oferecer serviço. Aí a gente vai ter aqui, né? Tendo, por exemplo, em vista o valor recuperado, né, do capital, né? Temos também aqui o custo, né? O custo operacional anual. Então, o valor, né, anual vai ser o valor recuperado, né? Esse mesmo valor recuperado, como é custo, né? Menos o valor anual dos custos operacionais, tá? Aí a gente vai ter o valor total desse valor anual de cada ativo. Aqui a gente está usando a questão da recuperação do capital, né? A gente vai ter o valor, né, do investimento, né? Usando o A dado P, mais o valor do que a gente tem de retorno, né? Isso que a gente vai utilizar O que é importante para a análise de substituição é o valor, né, desse atual desse equipamento. Você não precisa saber o valor que ele foi adquirido, você tem que pegar o valor naquele período, e o valor a ser recuperado, tá? O valor a ser recuperado. Aqui, né, seria um gráfico, né, que a gente vai ter aqui o VA, né, o valor anual dos custos operacionais, né, do custo operacional anual, que está crescendo, né? Geralmente esse custo aumenta porque eu vou ter, por exemplo, eu tenho uma máquina que está ficando velha, geralmente vai precisar de mais manutenção, precisar de mais, né, tempo para operar, enfim. E o valor de recuperação do capital decresce, né? Vai decrescendo. Aí, porque você utilizou o máximo aquela máquina, enfim, você consegue. E os custos anuais, ele tem essa medida aqui. Então, a gente vai querer a vida útil que acontece é o menor custo, né, né, ao longo dos anos para esse ativo. Aqui, o valor crescente do valor anual e do custo operacional.
uma vez que as estimativas do COA, né, geralmente elevam com o passar dos anos. O valor anual do COA também se eleva. Para calcular a VA da série dos custos operacionais, né, determina o valor presente, né, depois a gente vai com o fator P dado F e depois redistribua ao longo dos anos que o proprietário será utilizado com o fator A dado P. Então, aí a gente vai fazer isso na prática aqui utilizando a planilha eletrônica, né? Mas aqui seria essa fórmula. Aqui a gente tem o valor de aquisição, né? Usando o fator A dado P, depois aqui o valor do, do retorno desse ativo, né? De recuperação. Aqui o A dado F, que é no futuro. E depois a gente tem esse COA, que a gente vai usar o fator P dado F, e depois a gente vai usar o A dado P, né? Para a gente transformar em valores uniformes, que a gente está trabalhando com valores anuais. Aqui a gente tem um exemplo, vamos fazer um exemplo aqui na planilha eletrônica. É um equipamento do processo de manufatura com 3 anos de utilização e está sendo considerado para ser substituído precocemente. Seu valor no mercado é de 13 mil. Os valores de mercado nos futuros são estimados, os custos operacionais anuais durante os próximos 5 anos são fornecidos na tabela. A vida útil da defensora, qual é a vida útil da defensora econômica da alternativa? Qual é a vida útil econômica da alternativa defensora? Se a taxa é 10%, enquanto a solução analítica e computador. Já vamos fazer pelo computador, né? Essa analítica usando os fatores. Aí aqui a gente vai ter esses termos aqui e a gente vai calcular. Vamos aqui para esse exemplo. A gente tem aqui, primeiro a gente vai utilizar, a gente está trabalhando com valores anuais, a gente quer os valores anuais. Aqui pode durar um ano, aí seria, eu vou ter, só lembrando, né? Seria, a gente tem um fluxo aqui, aí os valores anuais é que se repetem, né? Aqui de 1 a N, né? Aqui a gente tem esses valores anuais. Aí a gente vai ter o valor anual para essa recuperação e para o valor anual dos custos operacionais, né? Anuais. Então a gente tem esses valores, depois o que é CVA total? É a soma desses dois termos. Se vai só até um ano, né? Se a gente está no primeiro ano, então a gente tem esse custo, esse VA de um ano. Se for, que aqui então esse N vai até um. Se for N se o ano for dois, aí esse N vai ser dois. Até cinco, que é a nossa análise. Aí aqui, vamos para aqui o período de recuperação. Aqui a gente vai usar a forma do pagamento, que são valores anuais, né? Que a gente está querendo. A taxa, 10%. Vou fixar aqui a célula. Aí o número de períodos está aqui, que a gente vai variar, né? O próximo valor presente é o valor do item, né? Esse custo aqui. Vou ter que aquisição, mas é num período que você está analisando, né? Porque você pode ter adquirido no passado, né? É, aqui a gente vai ter o valor do, do valor futuro, né? Que a gente tem no pagamento aqui desse item, que ele vai variar, né? Só uma coisa aqui, o valor do período de aquisição não muda, né? No zero, o valor presente. Período de pagamento, né? Taxa permanece, período de pagamento e o valor no futuro. E aqui eu fecho. Então, aqui são os valores, né? Ó, aqui tem essa alteração, ó.
Agora o VA do COA, né? A gente vai pegar e trabalhar, por exemplo, porque aqui, ó, no primeiro ano é isso, né? No segundo é esse, no terceiro é esse. Aí a gente vai pegar esses valores e trazer para valores anuais, tá? Primeiro, né? A gente vai pegar aqui, também a gente vai usar pagamento. Por que eu coloco negativo na frente? É porque ele altera o valor, né? Quando você quer permanecer com o valor, mesmo sinal, você põe o negativo. É como se você tivesse. Ele entende que se você entrou com um investimento, depois você vai ter um retorno, né? Mas às vezes você só quer saber o valor permanecer no mesmo sinal, né? Que é o nosso caso. Aqui, PGTO. Aí aqui. A taxa está aqui, fixa a célula, não muda. Aí, vou ter o período de pagamento, que é esse aqui do lado. E vou usar o valor presente. Só que o valor presente a gente vai usar aqui essa fórmula do VPL, tá, gente? Ó. Porque eu estou no período um. Deixa eu só, antes de mudar aqui meu VPL, ó, só para ficar claro, aqui nesse cor aqui, ó, eu tô, que ficou meio, deixa eu apagar. Ó, aqui a gente tá aqui nesse período, não ficou bom também, mas enfim. Aí a gente tá, esse valor aqui do custo anual aqui, ó, desse COA, né? Custo operacional anual é aqui, ó, menos 2.000 e aqui no 1. Então, a gente está trazendo esse valor para o presente. Como ele é só um ano, ele vai ser ele mesmo. A gente vai fazer aqui a forma, vocês vão ver que vai ser ele mesmo. Mas é só para também entender para os próximos. Para os próximos, a gente vai ter dois, né? Zero, aqui 2.500. E no 2, a gente vai ter menos 2.700. Então, a gente vai usar o VPL para esses dois para trazer para o presente. É isso que nós estamos fazendo. E depois fazer, quando tiver esse valor no presente, a gente vai fazer os fluxos anuais. Aqui a gente volta aqui na nossa fórmula, né? Vamos fazer aqui de novo. De novo não, né? Que a gente não fez, mas vamos começar de novo. Igual, igual menos PGTO. A taxa é essa daqui, fixo minha célula. Aí, período de pagamento tá aqui, que esse vai variar, né? Aí meu VPL, né, que é meu valor presente. Aí eu vou colocar aqui minha taxa de novo e fixo a célula. Um ponto e vírgula e o valor vai ser esse. É só um, né, nesse caso, né? Aí viu que deu o que eu disse, né? Que vai ser ele mesmo. No segundo, a gente já vai colocar a faixa, mas não é só esse 200, né, esse 2.700. É desse para cá, né? O primeiro e o segundo. Então aqui a gente seleciona essa parte e seleciona aqui essas duas. Só que eu vou fixar agora só o primeiro termo, sempre vai começar agora do primeiro, né? À medida que a gente for puxando. Que vai aumentando de acordo com o aumento do meu fluxo. Ó, aqui, ó. Vai pegar esses dois. No terceiro ano vai pegar os três. No quarto vai pegar os quatro e assim vai, ó. A gente está pegando esses valores anuais, trazendo para o presente e depois fazendo a anuidade deles para bater com os períodos aqui, né? Para ter valores constantes. Então, nesse caso, o menor valor que nós temos é nesse período 3. Ó, aqui é minha vida útil econômica, que é o menor valor. Então, o ideal aqui é ficar com essa máquina 3 anos, né? É o menor, vai ter o menor custo anual. Aí a gente pode fazer aqui é, a nossa análise gráfica. Vamos fazer aqui a análise gráfica, aqui inserir gráfico, dispersão, esse aqui. Aqui eu quero botar, eu quero inverter essa ordem aqui. Deixa eu ver se formatar eixo.
Inverter direção. Ó, tá vendo? Ó? Aqui tá quem está esperando, né? Ó, o valor do operacional ele vai aumentando, né? O custo operacional anual. E o valor de recuperação vai diminuindo e o menor valor, né, aqui no terceiro, ó, que é justamente o que a gente vai ter aqui, se a gente também botar aqui nos slides, né, que a gente fez também, ó. Aqui as fórmulas analíticas, né, fazendo os fatores para o período 3, né, a gente está fazendo aqui para cada um, é o que nós fizemos agora, né, ó, P dado F, ó, que é o negócio do, que a gente estava falando do COA, né, P dado E, usar os valores, trazer para o presente, depois fazer a questão do A dado P. Aí aqui a gente não fez o gráfico, né, não fez o gráfico, mas é o menor, né? Nós temos essa economia, né? Com 3 anos, né? O valor útil econômico, tá? Então, a gente teria essa comparação. Nós vamos fazer um outro exemplo daqui a pouquinho, né? Aí, aqui, né? Realizando estudo de substituição, a gente vem aqui nesse estudo, nenhum período é especificado, a gente analisa, né, a análise do valor econômico, do útil econômico, das alternativas, a escolha melhor, aí o período especificado em desenvolver as opções, utilizando, né, os valores anuais de cada alternativa, escolher também a melhor opção, né? Então, seria essa a ideia. Um novo estudo de substituição, com base no melhor valor, né? De anual de ser da desafiante ou defensora, né? A gente vai comparar esses dois. Quando a desafiante for selecionada, substitua a defensora imediatamente, com a expectativa de manter a desafiante durante NC anos, né? Este estudo de substituição for concluído, caso a defensora tenha sido selecionada, planeje mantê-la por mais tantos anos, né? Aí você vai fazendo até porque isso tem que ser feito, né? Se você decidir manter, você vai fazer depois para ver se chegou o momento da substituição, que um dia ela vai ser substituída, né? Aí, análise um ano depois. Todas as estimativas ainda são atuais para ambas alternativas, especificamente o custo de operação ou o valor de mercado e o COA, né? Se não, o passo 3, né? Responda se for positiva e esse ano substitua a defensora. Se não, no ano DT, mantém a defensora durante mais um ano e torna a repetir o processo até diversas vezes pode ser feito, né? Caso a estimativa se modifique, atualize e determine os novos valores, inicie um novo estudo de substituição. A ideia é ir fazendo e você vai verificar, né? Se você também tiver alguma mudança, né? Se não tiver mudança, você pode continuar com as estimativas, mas se tiver, tem que ajustar também esses valores. Aí, né, se a defensora for selecionada, inicialmente no passo 1, as estimativas talvez precise atualização depois de um ano, né? Aí você vai fazer e, na realidade, nesse estudo pode ser utilizado anualmente para determinar a conveniência de substituir ou manter a defensora desde que a desafiante, né, desde que a desafiante competitiva esteja disponível. Então, essa é a ideia, você vai analisando, não é um estudo que se acaba, assim, às vezes, por você fez a análise e acabou, não, você pode ter que retomar aquela análise, atualizar valores também. Aqui tem um exemplo. Ó, há 2 anos, a Toshiba Electronics fez um investimento de 15 milhões em uma nova maquinaria na linha de montagem. Ela comprou aproximadamente 200 unidades a 700 mil cada uma e alocou-as em suas instalações industriais em diferentes países. O equipamento separa, testa e realiza a montagem de kits por ordem de inserção dos componentes eletrônicos para a preparação da produção de placas de circuito impresso para fins especiais. Este ano, novos padrões internacionais da indústria exigirão a remodelação, né? Você precisa mudar de 16 mil em cada unidade. Além disso, o custo operacional esperado, além do custo operacional esperado, devido a novos padrões conjugados, tecnologia rapidamente mutáveis, o novo sistema está desafiando a retenção dessas máquinas.
que tem 2 anos de utilização. A engenheira-chefe da Toshiba, nos Estados Unidos, percebe que os aspectos econômicos devem ser considerados de forma que solicita a realização de estudos de substituição deste ano e a cada ano no futuro, se necessário, né? Aquilo que nós comentamos, você vai fazer esse ano. Se não substituir, aí tem que fazer outros anos. A taxa é 10%. Aí aqui fala assim, ó, determinar, vai determinar o valor anual e a vida útil, né, para todos os, para análise. É, aí a desafiante tem um custo de aquisição de 50 mil e valor futuros do mercado, né, decrescidos, é, a 20%. Ah, gente, naquele caso que a gente estava falando lá, do primeiro exemplo, ali era um valor de aquisição porque era a desafiante, né? Nesse caso, a defensora, a gente ia dizer, não tem no valor anual, no valor dado zero, não importa o valor de aquisição, importa o valor atual de mercado da defensora, né? Só isso que eu quis reforçar aqui com vocês. Aqui, né, a gente tem a desafiante com esse custo de aquisição e os valores do mercado com decréscimo de 20% ao ano. O período seria não mais de 5 anos e o COA seria de 5 anos no primeiro ano, com aumentos de 2 por ano, né? Então, vamos só fazer primeiro esse para a gente poder seguir, ó. Aqui, eu já coloquei aqui os dados, né? Aqui diz que decresce esse valor 20% por ano, então a gente pode multiplicar por 0,8. Aí aqui é o anterior. Então aqui é o anterior vezes 80, né, até o final. E aqui fala que o custo operacional anual ele aumenta de 2 em 2, né? Aqui fala, né? 2 por ano. Então aqui vai ser esse valor menos 2.000 até aqui. Vamos fazer primeiro aqui, depois agora vamos para o outro exemplo. Aí a defensora, né? Aquilo que eu estava comentando, só uma coisa. Aquilo que eu estava comentando. A gente não precisa do valor da aquisição da defensora, né? A gente precisa do valor atual dela. O atual é 15 mil, com valores decrescendo 20% ao ano, e não mais que 3 anos. E as estimativas de custo operacional anual de 4 mil no próximo ano, com aumentos de 4. Sendo que para a remodelação a gente vai ter esse custo inicial, mas a remodelação do processo já que ela não está mais adequada, né? Então seria 16 mil no próximo ano. Então aqui a gente tem a defensora, a gente tem esse decréscimo de 0,8. E aqui a gente puxa. Aqui na primeira menos 4 mil. E vai aumentando, vai ser aqui menos 4 mil aqui, né? Aí nesse outro vai ser esse valor menos 4 mil, né? Seria isso aqui. Só que a primeira ainda tem essa remodelação inicial, 16 mil. Aí aqui é só fazer nossos cálculos que a gente estava fazendo lá, né? Não fizemos no outro. O valor de recuperação do capital vai ser trabalhando com valores anuais, então menos PGTO, a taxa. A taxa está aqui, fixa a nossa célula, ponto e vírgula. Aí o número de períodos é isso aqui, o valor presente. Aí a gente vai ter esse valor. Aqui a gente põe negativo, senão a gente não vai dar certo, né? Como se fosse o inicial, como fosse a aquisição. E depois o valor futuro. Aqui esse inicial ele permanece. Depois dos futuros que a gente tem diferença. Aí então aqui seria esse retorno.
E o VA do COA é a mesma coisa que nós fizemos, né? A gente vai ter menos PGTO, sempre escrever errado. Aqui a taxa, fixo a célula, período está aqui, e o valor presente a gente vai usar o VPL, como nós fizemos no outro, né? Aqui esse valor. Eu errei alguma coisa. Ah, tá, faltou a taxa. Desculpa, faltou a taxa aqui no VPL. Então, a taxa também eu fixo, fixo. E aqui a gente puxa. Só que aqui a gente vai ter que alterar. Ó, aqui ó, não tá pegando só esse daqui, tem que pegar os dois, né? E fixar o primeiro para poder dar certinho os cálculos. Aqui, e fixo o primeiro termo, que é o C9. Porque eu quero que aconteça isso, que a gente vai puxar aqui, aí, ó, acontece isso aqui, ó. Pega todos os termos. Aí aqui, gente, eu já tinha, aí faz isso aqui para pro de baixo, a mesma coisa, tá? Aqui eu tinha feito, tá? Já tinha feito. Aí aqui a gente vai ter a soma, só botar aqui a soma. Eita. Aqui a gente vai ter o menor valor, né? O menor valor é no quarto ano para essa primeira máquina, ó, o valor útil econômico. E aqui a defensora, ela, eu fiz também o cálculo aqui, a gente percebe que 3 anos ela aqui ainda está melhor, né? Menor do que a desafiante, tá? O valor útil econômico dela. E aqui a gente pode fazer também os gráficos desse exemplo. Pronto, aqui. Aí teria esses valores, né? Aqui, ó. Aqui a forma explicando a questão dos fatores, se a gente for usar fatores. Aqui tem os valores, né? Aqui é desafiante, aqui o valor útil econômico, de vida útil econômica. Aqui vida útil econômica também, 3 anos. Então, aqui a gente tem a desafiante aqui é, é, foi a, a defensora parece melhor, né? Economicamente, né? Se traçado o valor total, a curva de custo da desafiante seria uniforme nesses 2 anos, né? Virtualmente não há diferença entre os 4 e 3 em relação à defensora. Em relação à defensora, note que os valores modificam substancialmente e que em 3 que eles não apresentam crescimento ou redução constantes. Então, aqui a gente tem essa análise aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui de novo o meu. Ah, tá. Eu sabia que eu tinha feito isso, peraí. Aqui, né, gente? Ó. Aqui os gráficos, né? A gente percebe que a desafiante, né? Ela tem uma queda brusca, né? Ela tem uma queda brusca aqui, mas depois entre os 4 e 5 meio que permanece constante, e a defensora tem esse comportamento aqui mais. é, tem mudanças, não tem um comportamento meio constante nos 3 anos, tá? Então aqui seria a análise, né? Então essa decisão aqui, é, a ideia é que comparando o valor útil, né? A gente tem a dívida útil, a defensora tende a um comportamento melhor. Aí, se continua nessa análise, né, próximo ano, até se tiver modificações expressivas, a gente continua até chegar o momento de mudar, até porque ela tem essa duração de pouco tempo, né? Então, seria isso que nós vimos. Então, aqui acabamos a aula de hoje. Deixa eu botar aqui as referências. E até a próxima, gente.